Ora, mais uma vez, então, bom dia. Queria, em nome da Comissão Organizadora, dar as boas-vindas a todos os convidados e agradecer-vos a vossa presença. Vamos então dar início à nossa sessão, à conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Damos então início ao nosso primeiro painel. Temos como oradores para este primeiro painel Senhora Doutora Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Senhor Doutor Feliciano Barreiras Duarte, Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhor Professor Doutor António Vasconcelos Tavares, Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Dr. Carlos Espina, Presidente da Associação AILC, e a Sra. Doutora Evódia Graça, representante aqui do ciclo de tertúlias Cabo Verde em debate. Vamos então dar início à nossa sessão. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. António Vasconcelos Tavares, Excelentíssima Senhora Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Doutora Madalena Neves, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Barreiras Duarte, Excelentíssima Senhora Doutora Evódia Graça, representante do ciclo de tertúlias, ilustres oradores, excelentíssimos senhores representantes das missões diplomáticas, caríssimos convidados, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, todos estamos de acordo que é preciso que a sociedade civil tenha um espírito positivo, ações e iniciativas positivas que não só contribuam para que o mundo saia desta crise, mas sobretudo que nos curem do negativismo que tem caracterizado tanto o discurso político, cultural e social. Nós, na Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, abreviadamente a ILC, na nossa condição da parte da sociedade civil e cidadãos, oferecemos hoje, humildemente, aos dois países, Cabo Verde e Portugal, uma ação arrojada e positiva, fruto de um espírito positivo. Esta conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, que visa, sobretudo, refletir o percurso histórico, político e a trajetória de desenvolvimento económico, social e cultural de Cabo Verde, constitui a primeira das muitas ações de excelência que a ILC quer partilhar fraternalmente e criar sinergias com outras organizações, sobretudo as da sociedade civil. É neste quadro que queremos agradecer a parceria do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate nesta iniciativa. Mas pergunta-se porquê a realização desta conferência, se diariamente discute-se nas mais diversas instâncias os desafios de Cabo Verde. É que, apesar dos escassos recursos, Cabo Verde tem obtido ganhos internacionais assinaláveis, como sejam a transição suave e pacífica e bem-sucedida, esse processo reconhecido hoje internacionalmente. A passagem do grupo
países menos desenvolvidos para países de desenvolvimento médio. Hoje, a segunda vez, foi concedido, portanto, os fundos de Millennium Challenge Account. É um sinal claro da competência, da perseverança do trabalho do país. A assinatura e aprovação da parceria especial com a União Europeia. Por último, a adesão de Cabo Verde na Organização Mundial do Comércio. São ganhos assinaláveis e indiscutíveis. Mas estes ganhos colocam-se novos desafios a Cabo Verde, principalmente no atual cenário de crise económica internacional. Mas também há valores que para Cabo Verde são intocáveis, como a insegurança, que hoje é um enorme problema social e que coloca em risco até as grandes áreas de desenvolvimento como o turismo. Por isso, com estes notáveis oradores que constituem os três painéis, Cabo Verde, um olhar económico em contexto de crise. Cabo Verde, segundo painel, Cabo Verde, Constituição, diáspora e a qualidade da democracia. E o terceiro painel, Cabo Verde na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas. Estamos profundamente convictos que deste fórum sairão ideias inovadoras que possam vir a ser incorporadas nas políticas públicas e estratégias geopolíticas para o arquipélago da Morabeza, como todos nós sabemos. É preciso que todos nós façamos uma reflexão do papel de Cabo Verde no mundo e debatamos sobre as grandes temáticas do seu desenvolvimento, de uma forma franca e aberta, neste mundo global. E do papel da diáspora neste contexto que se quer cada vez mais participativo e com sentido de cidadania. Esta conferência é um sinal inequívoco de que a AIL, Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, quer participar e contribuir para esse debate, porque nunca na história de Cabo Verde tinha havido uma iniciativa desta envergadura, capaz de congregar competências e pontos de vistas diferenciados para, juntos, se refletirem o desenvolvimento do país ao mais alto nível, com o apoio institucional e a participação ativa do nosso Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca. O nosso obrigado à Presidência da República de Cabo Verde. Não podia terminar sem deixar aqui uma palavra de apreço e estima para cada um dos membros da comissão organizadora desta conferência. E dentre eles, permitam um agradecimento especial aos prezados colegas e amigos da direção da IRC, Jailson, querido, Maria João Santos e Susana Costa, que diariamente, há cerca de 4 meses, temos vindo a trabalhar de forma ativa, alegre e determinante para este momento. Deixo aqui também o nosso profundo agradecimento e reconhecimento aos patrocinadores deste evento. Banco Comercial do Atlântico, BCA, aqui representado pelo seu Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Joaquim de Sousa. PwC Portugal, PricewaterhouseCoopers, representado na sua pessoa do seu responsável de marketing, Dr. Pedro Palho, e do seu partner, Jaime Esteves, que também é o nosso orador do primeiro painel. Ainda a Cabo Verde Telecom e finalmente o Banco de Cabo Verde. Muito obrigado. Senhor Presidente da
internacional, refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Feliciano Barreiras Duarte, Sr. Professor António Vasconcelos Tavares, Vice-Reitor e representante do Reitor da Universidade de Lisboa, Doutora Ivónia Graça, representante do ciclo de tertúlias, distintos palestrantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, ao participar nesta conferência internacional Pensar Cabo Verde e a sua relação com o mundo, queria iniciar com uma frase apenas. Cabo Verde é uma nação que nasceu globalizada. A história de Cabo Verde é uma história da globalização. Cabo Verde é uma nação global que ajudou a construir e a projetar um Estado. Estes elementos do perfil de Cabo Verde devem ser considerados no objeto desta conferência, não no objetivo, mas no objeto desta conferência, que ao longo do dia de hoje vai analisar o percurso de Cabo Verde, a história, a economia, a política, a cultura e os resultados deste percurso. Em síntese, o que pretende esta conferência? Trazer para debate os resultados de um bom aluno. E porque estamos na reitoria de uma universidade, a analisar o percurso de um bom aluno, um aluno que tem 38 anos, mas que já conseguiu mostrar que aprendeu, aplicou e está a projetar o futuro. Sou economista, mas não vou utilizar nenhum número, porque durante o dia de hoje todos os palestrantes irão trazer números para mostrar que, de facto, aquilo que se está a dizer de Cabo Verde é verdade, pode-se provar. Vou fazer apenas algumas referências a esses resultados. Conseguimos um crescimento ainda não sustentado, mas consistente e, apesar da crise, com uma média que orgulha qualquer país. Cabo Verde foi classificado como país de rendimento médio. Estamos a conseguir os objetivos de desenvolvimento do milénio. Cabo Verde é dos poucos países que está em vias de conseguir os 8 objetivos de desenvolvimento do milénio. Alguns já conseguimos ultrapassar e foram estabelecidos outros desafios, nomeadamente o domínio da educação, do acesso à água e da redução da pobreza. O clima económico está a melhorar de ano para ano e o relatório Doing Business coloca Cabo Verde entre os 10 países mais reformadores do mundo.
Estamos nos lugares cimeiros em termos de índice da democracia, das liberdades, temos uma parceria especial com a União Europeia e tudo isto tem como cimento, como pilar, a boa governação, que é mais do que um slogan. A boa governação para Cabo Verde traduz uma vontade política forte, uma mobilização de toda a sociedade para a construção de um projeto que se pode resumir no seguinte: construir um país onde cada cidadão tem direito e tem acesso aos resultados do processo de desenvolvimento. Se quisermos cantar esta frase, diríamos: cada cristão tem direito a ser gota d'água. Esta conferência vai também trazer para o centro do debate um modelo, um exemplo, Cabo Verde como referência. Isso, um bom aluno está a ser hoje apresentado, não avaliado, mas apresentado, e para mostrar que é possível. O sistema internacional, hoje, em todos os fóruns, indica Cabo Verde como este modelo. E o que é que nós devemos depreender disso? É possível, nós não falhamos internamente, totalmente. O que o sistema internacional está a dizer é: nós não falhamos. Temos aqui a prova de que não falhamos. Cabo Verde está a mostrar que é possível conseguir resultados, construir um processo de desenvolvimento e apresentar aqui os ganhos. Se temos um bom aluno, se somos o exemplo e o modelo do sistema internacional, então a conclusão é simples e é uma só: não podemos ser penalizados. Cabo Verde, enquanto bom aluno, enquanto país que provou que utilizou bem os recursos, que apresenta resultados, não pode ser penalizado por ter sido um bom aluno. O bom aluno deve ser promovido, deve ser orientado, deve ser apoiado para continuar a ter resultados e a ter sucesso. E é isso que se espera desta reflexão. A questão que eu coloco, que deixo para a reflexão deste espaço, é o que se deve fazer, que políticas, que medidas, que instrumentos e que mecanismos devem ser utilizados, definidos, para garantir a durabilidade deste processo e deste sucesso. Ou seja, nós devemos, a partir destes resultados que o país mostra hoje, a partir do caso de sucesso que é Cabo Verde, construir a sustentabilidade e a durabilidade. E este desafio é um desafio às instituições cabo-verdianas, aos intelectuais cabo-verdianos, aos parceiros de Cabo Verde e a todo o sistema internacional. Porque os resultados estão aí, mas devem ser consolidados para que Cabo Verde continue a progredir e a ser este bom aluno e este exemplo. Do ponto de vista interno, a visão de desenvolvimento de Cabo Verde
está definida, está estabelecida. Os eixos fundamentais desse desenvolvimento estão também estabelecidos. Para os próximos anos foram identificados os clusters centrais para o desenvolvimento de Cabo Verde. E isto recoloca o contexto que foi aqui apresentado da promoção desta conferência pelo seu presidente. E abre para Cabo Verde as suas perspectivas. Somos ilhas, somos mais mar do que terra, e o nosso cluster principal deve ser o mar. O mar com todas as suas valências, com os portos, com a possibilidade de ligar Cabo Verde ao mundo, de valorizar a posição geoestratégica de Cabo Verde. E o terceiro painel está estruturado para permitir esta reflexão, mas o mar como suporte para a investigação científica, para a valorização da biodiversidade, para o desenvolvimento do turismo, para identificarmos e promovermos uma outra abordagem do turismo, não apenas sol, praia, mas os desportos náuticos, aquilo que já está a colocar Cabo Verde na rota do mundo, e podemos ter esta abordagem global do mar como aquilo que nos define a identidade. Somos ilhas, somos insulares, e esta insularidade, que hoje constitui uma desvantagem no custo, deve transformar-se numa grande vantagem para nos projetar neste mundo que nos deu a origem e que construiu a criolidade. O ar, o cluster do ar, com mais uma vez a valorização da nossa posição geoestratégica, mas o desenvolvimento e a valorização dos investimentos que foram realizados durante os últimos anos. Nas infraestruturas aeroportuárias, na fibra oceânica do sal, na construção de um centro de formação de vocação regional, associada às novas tecnologias de informação e comunicação, como o cluster central deve ajudar a promover, a modernizar e a construir esta economia moderna e de futuro. As energias renováveis, partindo das nossas características do país saeliano, que tem 365, 366 dias de sol por ano, ventos, e que deve constituir também um cluster importante e com base para se poder promover esta economia. O setor financeiro, Cabo Verde como uma plataforma financeira e com instituições capazes, credíveis, para sustentar o desenvolvimento, promover o investimento e apoiar a internacionalização e as parcerias para se aproveitar as vantagens de Cabo Verde como membro da CDAO, da CPLP, parte do AGOA e com porta de entrada em vários mercados e continentes. E a indústria criativa como algo transversal a todos os outros clusters. É a cultura que nos projetou no mundo. E hoje, se temos este prestígio, se somos conhecidos no mundo inteiro, devemos isso
ao silêncio hoje da Cesária Évora, da voz que projetou Cabo Verde no mundo, a embaixadora de Cabo Verde. Resumindo, e este percurso, o que é que fizemos para chegarmos até este ponto? Acho que, como país saariano, diria que nós aprendemos a regar as raízes da seca. Aprendemos isso duramente, com as fomes, com as mortandades, com a deportação para Santo Tomé, para Angola, mas hoje as raízes da seca estão a florir em Cabo Verde. Em Cabo Verde hoje, em qualquer canto do país, por onde passamos, as vozes de todo o mundo falam. Desde o Vulcão do Fogo, Serra Malagueta, Cova de Joana, Sal, das Salinas de Pedra de Lume, no Maio, no Monte Gordo, em São Nicolau, na Brava, no Fogo, em Santo Antão, em São Vicente, na Boa Vista, em todo o Cabo Verde. Hoje ouvimos falar todas as vozes comigo. Há lagoas de luz que iluminam as ribeiras de Cabo Verde. As estradas já rasgaram as montanhas, a profecia do Ovídio Martins está a concretizar-se e nós temos a nossa universidade está a vencer as páginas da dificuldade. A voz da cesárea, a voz da saudade, hoje fala em silêncio, mas projeta Cabo Verde no mundo. Esta voz de Cabo Verde já, como no passado, sobrevoou a nação, está a desenhar um lugar novo para Cabo Verde no mundo. E, para concluir mesmo, queria deixar um desafio à organização desta iniciativa e que vai no sentido de não terminar o ciclo aqui. Ser o primeiro fórum, como diz o Presidente, para refletir sobre os sucessos deste bom mundo. Que o próximo seja para analisar os caminhos, as propostas, as vias possíveis para que este bom aluno continue a ter resultados, consolide os resultados já alcançados e este aluno empreendedor em tempos de crise possa promover este desenvolvimento com inclusão, este desenvolvimento onde todos têm todos os direitos. Muito obrigada e sucesso à organização. Muito obrigado. O Dr. Carlos Tavares Pina, Presidente da Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, Doutora Madalena Neves, Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, o Sr. Dr. Luciano Barreiras Duarte, Secretário de Estado Adjunto, Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Ivone Graça, do Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Parte. Eu vou ser o mais breve possível, portanto, algumas breves notas só gostaria de vos deixar aqui. E a primeira começa por ser explicar a minha presença, foi por generosa inteligência do magnífico reitor
instituição organizadora das comemorações dia 10 de junho, e por isso tenho a honra e o privilégio de vos dar as boas-vindas à nossa universidade. Devo dizer que nos orgulhamos muito de vos ter connosco e agradecemos a presença de tantos amigos entre nós. A última década foi sem dúvida notável para Cabo Verde. O país assistiu a significativos progressos, o que lhes valeu ser constantemente invocado como um caso de sucesso no panorama político internacional. A economia cresceu ao longo da última década uma média superior a 6% ao ano, e isto apesar dos impactos negativos da recessão internacional. Cabo Verde apresenta índices crescentes de desenvolvimento em áreas cruciais para a sua economia, como seja o turismo, a pesca e o transporte marítimo. Não é por isso surpreendente, embora seja muito relevante, que Cabo Verde tenha subido 10 posições no ranking do relatório do Banco Mundial Doing Business 2011-2012, colocando Cabo Verde entre os países mais reformadores do mundo. Esta história de sucesso deve-se, sem dúvida, a um clima de estabilização política, à maturidade democrática e uma estratégia de desenvolvimento apostada na educação e no apoio social. Hoje, Cabo Verde apresenta um potencial educativo que decorre de uma reestruturação do seu ensino, do pré-escolar à universidade. No país proliferam as escolas, todos os municípios possuem um liceu e desenvolveram-se projetos universitários. A criação da Universidade de Cabo Verde em 2006 é um marco na mudança do país e assume-se hoje como centro de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação de modo a potenciar o desenvolvimento humano como fator estratégico de um progresso sustentável em todo o país. As universidades desempenham em Cabo Verde, como aliás em todo o mundo, um papel fulcral numa estratégia para acelerar o processo de transformação económica cabo-verdiana. Nas suas mais diversas áreas, as universidades ajudarão a formar os recursos humanos essenciais para o desenvolvimento dos clusters de Cabo Verde, da área financeira ao setor do turismo, das tecnologias do mar, das tecnologias de informação e energias renováveis, até à importantíssima agricultura. Promover a colaboração com a diáspora, aproveitando e potenciando os recursos humanos existentes e valorosos nas mais diversas áreas do saber e apostando na internacionalização do conhecimento, são desafios essenciais ao futuro. Criar e desenvolver uma sociedade do conhecimento articulada com cidadãos competentes, cultos, capazes de competir com os melhores do mundo, é o objetivo de um sistema educativo do pré-escolar ao universitário, consolidando assim um sistema integrado de educação, formação, emprego, para responder às necessidades estratégicas do país. Adequar o conteúdo do ensino às exigências dos novos tempos, com especial ênfase nas disciplinas de cariz tecnológico, dotando os jovens e os jovens de competências essenciais a mercados de trabalho tradicionais e emergentes, sem esquecer as preocupações sobre a garantia e controle da qualidade do ensino, garantindo um processo rigoroso de acreditação e avaliação. Direcionar o financiamento do Estado para a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes com maiores dificuldades financeiras e aos estudantes com elevado potencial académico é, num país como Cabo Verde, a afirmação de que a democracia tem o mais essencial, a igualdade das oportunidades. Numa sociedade onde existem algumas pessoas a quem essas oportunidades não foram concedidas, é importante facilitar também os mecanismos de aprendizagem ao longo da vida. A língua que nos une a todos permite desenvolver parcerias entre as universidades e redes de apoio à investigação científica, incentivando o desenvolvimento das competências essenciais para uma agenda de transformação progressiva e duradoura. Aqui fica o convite para mais parcerias e mais redes que possamos estabelecer. Cacá Diegues, um dos mais brilhantes cineastas da língua portuguesa, afirmava que a cultura era a alma do povo. E assim é sem dúvida. Ao falar de cultura de Cabo Verde, e há pouco a senhora embaixadora também o fez, imediatamente o nome nos vem à mente e nos enche de saudades, da Ariel, obviamente. Ela representa bem, em vida, o potencial extraordinário de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Passando por grandes dificuldades, conhecendo o lado sombrio da pobreza e da exclusão, não deixou de lutar para afirmar o seu enorme talento. Cantora dos pés descalços, granjeou a admiração mundial. Recebeu prémios e condecorações que alguns julgavam absolutamente inatingíveis. No primeiro ano, sem cessar em Évora, que nos deixou fisicamente, mas que se mantém como incontornável figura do panorama artístico de Cabo Verde, muito ganhará ao país em apostar na sua cultura, não só na sua música, mas nas suas mais variadas vertentes culturais e enorme esplendor. Porque valorizar as várias vertentes da cultura de um povo é, sem dúvida, estimular as suas mais sublimes virtualidades.
E termino citando Cesária num dos seus mais belos, pelo menos para mim, refrões. Dizem que o campo se cobriu de verde, a cor mais bela porque é a cor da esperança. E a terra agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Obrigado. Bom dia, excelentíssimo professor Dr. António Vasconcelos Carvalho, magnífico vice-reitor da Universidade de Lisboa, excelentíssima doutora Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal, excelentíssimo doutor Feliciano Barreiras Duarte, secretário de Estado adjunto do Ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares de Portugal, excelentíssimo doutor Carlos Tavares Pina, presidente da AILC, Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana. Caros convidados e convidadas, tenho o privilégio de, em nome da coordenação do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, saudar todos os convidados e convidadas na sessão solene de abertura desta conferência intitulada Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Tema atual e pertinente, tendo em conta o panorama atual da crise económica internacional, que também afeta Cabo Verde, dadas as suas especificidades enquanto país arquipelágico e insular. Para aqueles que ainda não conhecem o ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, é um movimento cívico criado em 2009 e constitui um espaço privilegiado de debate aberto, reflexão intelectual e crítica intersubjetiva entre jovens universitários da diáspora cabo-verdiana em Portugal, assumindo-se como um fórum académico de diálogos onde são abordadas questões atenientes à governação política, social, económica e cultural de Cabo Verde, assim como aspectos relacionados com a atualidade política internacional. Sendo que já tivemos o privilégio de ter entre nós várias personalidades cabo-verdianas, tais como o primeiro-ministro de Cabo Verde, o Dr. José Maria Neves, o Dr. Jorge Carlos Fonseca, o bispo Dom Arlindo Furtado, o Dr. Aristides Lima, o engenheiro Manuel Vicêncio Souza, o Dr. António Correia Silva, o Dr. Porcino Tolentino, o Dr. Olavo Correia, o Dr. Manuel Faustino, o Dr. João Estevão, o Dr. Filipe Elise Correia Silva, a cantora Celina Pereira, a doutora Fátima Monteiro, o doutor José Cunha, o doutor David Alfaro Almada, a doutora Lígia Fonseca, a doutora Helena Vaz da Silva, a cantora Loura e vários tertulianos que já nos puderam brindar com os seus contributos enquanto facilitadores, tendo em conta as suas respectivas áreas de investigação e interesse. Muitos dos convidados aqui hoje presentes, que no ciclo de tertúlias são habilidades de tertulianos, concordarão comigo que o ciclo de tertúlias trouxe a todos nós um espaço único de participação cívica, onde o debate sobre questões estruturantes relacionadas com a vida social e a conjuntura política cabo-verdiana se faz de forma descomplexada, igualitária e sem censura, o que nos tem permitido crescer enquanto jovens cidadãos e cidadãs, cada vez mais atentos à realidade cabo-verdiana, demonstrando assim que, apesar de sermos jovens e de estarmos longe do nosso querido Cabo Verde, temos sempre uma palavra a dizer. Permitam-me salientar a colaboração que se tem verificado nos últimos meses entre a AILC e o ciclo de tertúlias e agradecer de forma muito especial aos dois jovens, Dr. Suzano Costa e Dr. Jailson Querido, que nos últimos meses trabalharam incansavelmente para que este evento se tornasse uma realidade. O mérito é vosso. São parcerias profícuas como estas que nos levam a bom porto, engajando esforços e recursos para juntos marcarmos a diferença em vez de fomentarmos a competitividade associativa e institucional. Dizer em nome da coordenação do ciclo de tertúlias que contamos com todos vós nas próximas tertúlias, passo já à publicidade. Assim, sem mais demoras e porque a febre dos minutos cronometrados por esses lados andam, dou-vos as boas-vindas a esta conferência. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, doutora Vânia Graça.
Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, dos assuntos parlamentares, Dr. Feliciano Pereira Soares, queria reiterar uma vez mais o nosso reconhecimento, porque o Dr. Feliciano Pereira Soares está aqui não só na qualidade de governante, com áreas tão importantes para nós como migrações, a modernização administrativa, Estado, portanto, são áreas que interessam não só aos imigrantes, mas também à sociedade portuguesa, não a relação de Portugal com o mundo. Mas também ele está cá como um académico, portanto, um investigador de assuntos relacionados com a migração. Por isso, agradeço muito a obrigado. Senhora Embaixadora de Cabo Verde, Senhor Embaixador da Argentina, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Presidente da AICEP, Senhor Presidente da Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, Senhora Representante do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, Senhores Oradores dos painéis seguintes, minhas senhoras e meus senhores, em nome do Governo de Portugal, agradeço o convite que me foi feito para poder hoje estar aqui convosco e saúdo, por isso, a Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana pela iniciativa da sua organização no quadro da visita de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde. Durante mais de 35 anos de relações diplomáticas ininterruptas, Portugal e Cabo Verde e os seus povos podem orgulhar-se de terem estabelecido uma frutuosa amizade e uma parceria de cooperação dinâmica com resultados em distintas áreas de cooperação que beneficiam ambos os países e os seus povos. O diálogo estratégico que tem caracterizado a relação entre os nossos dois países não ignora o riquíssimo património de laços históricos, culturais e humanos que partilham. É, aliás, o objetivo de projetar o nosso presente e, sobretudo, no futuro dos nossos povos, que esses laços se vão solidificando no dia-a-dia, com várias visitas institucionais, mas, acima de tudo, com o aproximar do ponto de vista económico e cultural dos dois povos. Porque o intenso intercâmbio que tem resultado dessa cooperação no domínio das artes e da ciência e também da economia e da política são o testemunho mais presente do sucesso dessas relações diplomáticas. Em Portugal podemos afirmar com toda a satisfação que é em Cabo Verde que o nosso esforço de cooperação internacional tem tido melhores frutos. Na área da imigração, que, como foi referido, é uma das várias tutores que tenho na presidência do Conselho de Ministros, assume, por exemplo, a especial relevância nessa cooperação internacional o projeto CAMP, que visa preparar os cabo-verdianos para a imigração e que passou para a responsabilidade de Cabo Verde no início deste ano. A sólida estabilidade política, expressa na salutar alternância democrática que Cabo Verde tem vivido, é um verdadeiro exemplo gráfico. O constante respeito pela vontade dos cidadãos nas sucessivas eleições desde 1991 e a pacífica sucessão de governos que se vem operando são o melhor testemunho e exemplo que Cabo Verde pode dar ao continente em que se insere. A prosperidade económica que se vem vivendo, com o aumento do investimento estrangeiro e a grande promoção e o estabelecimento do país enquanto destino turístico de excelência, são também o resultado desse exemplo de maturidade democrática e de tolerância do povo de Cabo Verde. A abertura da economia cabo-verdiana à iniciativa privada e ao investimento externo tornou-se um verdadeiro motor de desenvolvimento do país e também de promoção do bem-estar dos cabo-verdianos. Ao contrário do que tem acontecido em alguns países, em que a prosperidade económica, por vezes, se concentra apenas em elites e não chega a toda a população, em Cabo Verde tem-se verificado uma melhoria sensível das condições de vida dos cidadãos em geral.
Por isso, Cabo Verde apresenta um dos índices de desenvolvimento humano mais positivos de toda a África. Aliás, nos últimos anos, o crescimento económico médio, como já aqui foi referido, de quase 6%, tem permitido inclusivamente a sua graduação como país de rendimento médio. Se tivermos em conta que Cabo Verde é um país com recursos naturais limitados, comparando com os seus vizinhos próximos e com condições climatéricas nem sempre adequadas, estes números tornam-se bastante mais impressionantes pelo positivo. Também por isso, minhas senhoras e meus senhores, nesta reflexão que aqui nos traz e que nos sugere pensar Cabo Verde e a sua relação com o mundo, não tenho grandes dúvidas em afirmar que na sua relação com a África se situa a primeira responsabilidade externa. Cabo Verde constitui um exemplo para todo o continente africano e deve afirmar-se como tal, sem qualquer tipo de complexos. Deve demonstrar aos seus vizinhos que uma gestão rigorosa e transparente dos recursos, a aposta na preparação das novas gerações do país e a valorização do espaço de recursos nacionais constituem oportunidades de desenvolvimento sustentável que nunca se podem perder. E sendo este quase um dever que se impõe aos cabo-verdianos, trata-se, na verdade, de uma oportunidade de Cabo Verde continuar a crescer aos olhos do mundo. Um mundo que reconhece a sua estabilidade política e económica e que apostará cada vez mais no país e nas suas gentes, que no caso de Cabo Verde sabemos que se espalham pelo mundo fora de uma forma verdadeiramente excepcional. Aliás, a relação de um país com o mundo é em grande medida a relação dos seus habitantes com o mundo. E nesse particular, Cabo Verde, cuja população no exterior é maior que a que vive e trabalha no próprio país, tem uma capacidade de se relacionar com o mundo exterior através da sua diáspora. A presença de uma importante comunidade cabo-verdiana em Portugal e a sua intervenção social e também política é disso exemplo. Não existem dúvidas que os cabo-verdianos em Portugal estão entre os imigrantes mais ativos do nosso país. Trata-se de uma comunidade numerosa, bem preparada e bem integrada. Aliás, a organização desta excelente conferência por uma associação recém-criada é prova disso. E esta vontade e capacidade de intervenção são, sem dúvida, a melhor e mais efetiva forma de relacionamento que Cabo Verde pode ter com... Era mais uma vez, então, um bom dia. Queria, em nome da Comissão Organizadora, dar as boas-vindas a todos os convidados e agradecer-vos a vossa presença. Vamos então dar início à nossa sessão, à conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Damos então início ao nosso primeiro painel. Temos como oradores para este primeiro painel Sra. Doutora Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Sr. Doutor Feliciano Barreiras Duarte, Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sr. Professor Doutor António Vasconcelos Tavares, Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Dr. Carlos Espina, Presidente da Associação AIL, e a Sra. Doutora Evódia Graça, representante aqui do ciclo de tertúlias Cabo Verde em debate. Vamos então dar início à nossa sessão. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. António Vasconcelos, Excelentíssima Senhora Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Dra. Madalena Neves, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Barreiras Duarte, Excelentíssima Senhora Doutora Evódia Graça, representante do ciclo de tertúlias, ilustres oradores,
excelentíssimos senhores representantes das missões diplomáticas, caríssimos convidados, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, todos estamos de acordo que é preciso que a sociedade civil tenha um espírito positivo, ações e iniciativas positivas, que não só contribuam para que o mundo saia desta crise, mas, sobretudo, que nos curem do negativismo que tem caracterizado tanto o discurso político, cultural e social. Nós, na Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, abreviadamente a ILC, na nossa condição da parte da sociedade civil e cidadãos, oferecemos hoje, humildemente, aos dois países, Cabo Verde e Portugal, uma ação arrojada e positiva, fruto de um espírito positivo. Esta conferência, Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, que visa, sobretudo, refletir o percurso histórico, político e a trajetória de desenvolvimento económico, social e cultural de Cabo Verde, constitui a primeira das muitas ações de excelência que a ILC quer partilhar fraternalmente e criar sinergias com outras organizações, sobretudo as da sociedade civil. É neste quadro que queremos agradecer a parceria do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate nesta iniciativa. Mas pergunta-se porquê a realização desta conferência, se diariamente discute-se nas mais diversas instâncias os desafios de Cabo Verde. É que, apesar dos escassos recursos, Cabo Verde tem obtido ganhos internacionais assinaláveis, como sejam a transição suave e pacífica e bem-sucedida, esse processo reconhecido hoje internacionalmente. A passagem do grupo de países menos desenvolvido para países de desenvolvimento médio. Hoje, a segunda vez, foi concedido, portanto, os fundos de Millennium Challenge Account. É um sinal claro da competência, da perseverança do trabalho do país. A assinatura e aprovação da parceria especial com a União Europeia. Por último, a adesão de Cabo Verde na Organização Mundial do Comércio. São ganhos assinaláveis e indiscutíveis. Mas estes ganhos colocam-se novos desafios a Cabo Verde, principalmente no atual cenário de crise económica internacional. Mas também há valores que, para Cabo Verde, são intocáveis, como a insegurança, que hoje é um enorme problema social e que coloca em risco até as grandes áreas de desenvolvimento como o turismo. Por isso, com estes notáveis oradores que constituem os três painéis, Cabo Verde, um olhar económico em contexto de crise. Cabo Verde, segundo painel, Cabo Verde, Constituição, diáspora e a qualidade da democracia. E o terceiro painel, Cabo Verde, na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas. Estamos profundamente convictos que, deste fórum, sairão ideias inovadoras que
possam vir a ser incorporados nas políticas públicas e estratégias geopolíticas para o arquipélago da Morabeza, como todos nós sabemos. É preciso que todos nós façamos uma reflexão do papel de Cabo Verde no mundo e debatamos sobre as grandes temáticas do seu desenvolvimento, de uma forma franca e aberta, neste mundo global. E do papel da diáspora neste contexto que se quer cada vez mais participativo e com sentido de cidadania. Esta conferência é um sinal inequívoco que a AIRC, Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, quer participar e contribuir para esse debate, porque nunca na história de Cabo Verde tinha havido uma iniciativa desta envergadura, capaz de congregar competências e pontos de vistas diferenciados para juntos se refletirem o desenvolvimento do país ao mais alto nível, com o apoio institucional e a participação ativa do nosso Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca. O nosso obrigado à Presidência da República de Cabo Verde. Não podia terminar sem deixar aqui uma palavra de apreço e estima para cada um dos membros da comissão organizadora desta conferência. E dentre eles, permitam-me um agradecimento especial aos prezados colegas e amigos da direção da AIRC, Jairson, querido, Maria João Santos e Susana Costa, que diariamente, há cerca de 4 meses, temos vindo a trabalhar de forma ativa, alegre e determinante para este momento. Deixo aqui também o nosso profundo agradecimento e reconhecimento aos patrocinadores deste evento. Banco Comercial do Atlântico, BCA, aqui representado pelo seu Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Joaquim de Sousa. PwC Portugal, PricewaterhouseCoopers, representado na sua pessoa do seu responsável de marketing, Dr. Pedro Palho, e do seu partner, Jaime Esteves, que também é o nosso orador do primeiro painel. Ainda a Cabo Verde Telecom e finalmente o Banco de Cabo Verde. Muito obrigado. De seguida passo a palavra à doutora Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal. Senhor Presidente da Conferência Internacional Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, Senhor Secretário de Estado adjunto do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Feliciano Barreiras Duarte, Senhor Professor António Vasconcelos Tavares, Vice-Reitor e representante do Reitor da Universidade de Lisboa, Doutora Ivónia Graça, representante do ciclo de tertúlias, distintos palestrantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao participar nesta conferência internacional Pensar Cabo Verde e a sua relação com o mundo, queria iniciar com uma frase apenas. Cabo Verde é uma nação que nasceu globalizada. A história de Cabo Verde é uma história da globalização. Cabo Verde é uma nação global que
ajudou a construir e a projetar um Estado. Estes elementos do perfil de Cabo Verde devem ser considerados no objeto desta conferência, não no objetivo, mas no objeto desta conferência, que ao longo do dia de hoje vai analisar o percurso de Cabo Verde, a história, a economia, a política, a cultura e os resultados deste percurso. Em síntese, o que pretende esta conferência? Trazer para debate os resultados de um bom aluno. E porque estamos na reitoria de uma universidade, a analisar o percurso de um bom aluno, um aluno que tem 38 anos, mas que já conseguiu mostrar que aprendeu, aplicou e está a projetar o futuro. Sou economista, mas não vou utilizar nenhum número, porque durante o dia de hoje todos os palestrantes irão trazer números para mostrar que, de facto, aquilo que se está a dizer de Cabo Verde é verdade, pode-se provar. Vou fazer apenas algumas referências a esses resultados. Conseguimos um crescimento ainda não sustentado, mas consistente e, apesar da crise, com uma média que orgulha qualquer país. Cabo Verde foi classificado como país de rendimento médio. Estamos a conseguir os objetivos de desenvolvimento do milénio. Cabo Verde é dos poucos países que está em vias de conseguir os 8 objetivos de desenvolvimento do milénio. Alguns já conseguimos ultrapassar e foram estabelecidos outros desafios, nomeadamente no domínio da educação, do acesso à água e da redução da pobreza. O clima económico está a melhorar de ano para ano e o relatório Doing Business coloca Cabo Verde entre os 10 países mais reformadores do mundo. Estamos nos lugares cimeiros em termos de índice da democracia, das liberdades, temos uma parceria especial com a União Europeia e tudo isto tem como cimento, como pilar, a boa governação, que é mais do que um slogan. A boa governação para Cabo Verde traduz uma vontade política forte, uma mobilização de toda a sociedade para a construção de um projeto que se pode resumir no seguinte: construir um país onde cada cidadão tem direito e tem acesso aos resultados do processo de desenvolvimento. Se quisermos cantar esta frase, diríamos que cada cristão tem direito a ser gota d'água. Esta conferência vai também trazer para o centro do debate um modelo, um exemplo, Cabo Verde como referência. Isso, um bom aluno está a ser hoje
hoje apresentado, não avaliado, mas apresentado, e para mostrar que é possível. O sistema internacional, hoje, em todos os fóruns, indica Cabo Verde como este modelo. E o que é que nós devemos depreender disso? É possível, nós não falhamos internamente, totalmente. O que o sistema internacional está a dizer é: nós não falhamos. Temos aqui a prova de que não falhamos. Cabo Verde está a mostrar que é possível conseguir resultados, construir um processo de desenvolvimento e apresentar aqui os ganhos. Se temos um bom aluno, se somos o exemplo e o modelo do sistema internacional, então a conclusão é simples e é uma só: não podemos ser penalizados. Cabo Verde, enquanto bom aluno, enquanto país que provou que utilizou bem os recursos, que apresenta resultados, não pode ser penalizado por ter sido um bom aluno. O bom aluno deve ser promovido, deve ser orientado, deve ser apoiado para continuar a ter resultados e a ter sucesso. E é isso que se espera desta reflexão. A questão que eu coloco, que deixo para a reflexão deste espaço, é o que se deve fazer, que políticas, que medidas, que instrumentos e que mecanismos devem ser utilizados, definidos, para garantir a durabilidade deste processo e deste sucesso. Ou seja, nós devemos, a partir destes resultados que o país mostra hoje, a partir do caso de sucesso que é Cabo Verde, construir a sustentabilidade e a durabilidade. E este desafio é um desafio às instituições cabo-verdianas, aos intelectuais cabo-verdianos, aos parceiros de Cabo Verde e a todo o sistema internacional. Porque os resultados estão aí, mas devem ser consolidados para que Cabo Verde continue a progredir e a ser este bom aluno e este exemplo. Do ponto de vista interno, a visão de desenvolvimento de Cabo Verde está definida, está estabelecida. Os eixos fundamentais desse desenvolvimento estão também estabelecidos. Para os próximos anos, foram identificados os clusters centrais para o desenvolvimento de Cabo Verde. E isto recoloca o contexto que foi aqui apresentado da promoção desta conferência pelo seu presidente. E abre para Cabo Verde as suas perspectivas. Somos ilhas, somos mais mar do que terra, e o nosso cluster principal deve ser o mar. O mar com todas as suas valências, com os portos, com a possibilidade de ligar Cabo Verde ao mundo, de valorizar a posição geoestratégica de Cabo Verde. E o terceiro painel
está estruturado para permitir esta reflexão, mas o mar como suporte para a investigação científica, para a valorização da biodiversidade, para o desenvolvimento do turismo, para identificarmos e promovermos uma outra abordagem do turismo, não apenas sol, praia, mas os desportos náuticos, aquilo que já está a colocar Cabo Verde na rota do mundo, e podermos ter esta abordagem global do mar como aquilo que nos define a identidade. Somos ilhas, somos insulares, e esta insularidade, que hoje constitui uma desvantagem no custo, deve transformar-se numa grande vantagem para nos projetar neste mundo que nos deu a origem e que construiu a criolidade. O ar, o cluster do ar, com mais uma vez a valorização da nossa posição geoestratégica, mas o desenvolvimento e a valorização dos investimentos que foram realizados durante os últimos anos nas infraestruturas aeroportuárias, na fibra oceânica do sal, na construção de um centro de formação de vocação regional associada às novas tecnologias de informação e comunicação, como o cluster central deve ajudar a promover, a modernizar e a construir esta economia moderna e de futuro. As energias renováveis, partindo das nossas características do país sailiano, que tem 365, 366 dias de sol por ano, ventos, e que deve constituir também um cluster importante e com base para se poder promover esta economia. O setor financeiro, Cabo Verde como uma plataforma financeira e com instituições capazes, credíveis, para sustentar o desenvolvimento, promover o investimento e apoiar a internacionalização e as parcerias para se aproveitar as vantagens de Cabo Verde, como membro da CDAO, da CPLP, parte do AGOA e com porta de entrada em vários mercados e continentes. E a indústria criativa como algo transversal a todos os outros clusters. É a cultura que nos projetou no mundo. E hoje, se temos este prestígio, se somos conhecidos no mundo inteiro, devemos isso ao silêncio hoje da Cesária Évora, da voz que projetou Cabo Verde no mundo, a embaixadora de Cabo Verde. Resumindo, e este percurso, o que é que fizemos para chegarmos até este ponto? Acho que, como país sailiano, diria que nós aprendemos a regar as raízes da seca. Aprendemos isso duramente, com as fomes, com as mortandades, com a deportação para Santo Tomé, para Angola, mas hoje as raízes da seca estão a florir em Cabo Verde. Em Cabo Verde hoje, em qualquer canto do país por onde passamos, as vozes de todo o mundo falam. Desde o Vulcão do Fogo, Serra Malagueta, Cova de Joana, Sal, das Salinas de Pedra de Lume, no Maio, no Monte Gordo em São Nicolau, na Brava, no Fogo, em Santo Antão, em São Vicente, na Boa Vista,
Verde, hoje ouvimos falar todas as vozes do mundo. Há lagoas de luz que iluminam as ribeiras de Cabo Verde. As estradas já rasgaram as montanhas, a profecia do Ovídio Martins está a concretizar-se e nós temos a nossa universidade está a vencer as páginas da dificuldade. A voz da cesárea, a voz da saudade, hoje fala em silêncio, mas projeta Cabo Verde no mundo. Esta voz de Cabo Verde já, como no passado, sobrevoou a nação, está a desenhar um lugar novo para Cabo Verde no mundo. E, para concluir mesmo, queria deixar um desafio à organização desta iniciativa e que vai no sentido de não terminar o ciclo aqui. Ser o primeiro fórum, como diz o Presidente, para refletir sobre os sucessos deste mundo. Que o próximo seja para analisar os caminhos, as propostas, as vias possíveis para que este bom aluno continue a ter resultados, consolide os resultados já alcançados e este aluno empreendedor em tempos de crise possa promover este desenvolvimento com inclusão, este desenvolvimento onde todos têm todos os direitos. Muito obrigada e sucesso à organização. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Passo a palavra ao vice-reitor da Universidade de Lisboa, professor Dr. António Vasconcelos. Muito obrigado. O Dr. Carlos Tavares Pina, presidente da Associação Intercultural Luso-Cabo Verdeana, Dra. Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal, o Sr. Dr. Luciano Barreiras Duarte, secretário de Estado adjunto ao Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Ivódia Graça, do ciclo de tertúlia de Dias Cabo Verde em debate. Eu vou ser o mais breve possível, portanto, algumas breves notas só gostaria de vos deixar aqui. E a primeira começa por ser explicar a minha presença, foi a generosa competência do magnífico reitor professor António Sampaio da Nova, que se encontra de momento impossibilitado de estar presente em virtude dos compromissos que sobre ele recaem de presidir a Comissão Organizadora das Comemorações dia 10 de junho. E por isso tenho a honra e o privilégio de vos dar as boas-vindas à nossa universidade. Devo dizer que nos orgulhamos muito de vos ter connosco e agradecemos a presença de tantos amigos entre nós. A última década foi sem dúvida notável para Cabo Verde. O país assistiu a significativos progressos, o que lhes valeu ser constantemente invocado como um caso de sucesso no panorama político internacional. A economia cresceu ao longo da última década uma média superior a 6% ao ano, e isto apesar dos impactos negativos da recessão internacional. Cabo Verde apresenta índices crescentes de desenvolvimento em áreas cruciais para a sua economia, como seja o turismo, a pesca e o transporte marítimo. Não é por isso surpreendente, embora seja muito relevante, que Cabo Verde tenha subido 10 posições no ranking do relatório do Banco Mundial Doing Business 2011-2012, colocando Cabo Verde entre os países mais reformadores do mundo. Esta
Esta história de sucesso deve-se, sem dúvida, a um clima de estabilização política, à maturidade democrática e uma estratégia de desenvolvimento apostada na educação e no apoio social. Hoje, Cabo Verde apresenta um potencial educativo que decorre de uma reestruturação do seu ensino, do pré-escolar à universidade. No país proliferam as escolas, todos os municípios possuem um liceu e desenvolveram-se projetos universitários. A criação da Universidade de Cabo Verde em 2006 é um marco na mudança do país e assume-se hoje como centro de criação, difusão e promoção da cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação de modo a potenciar o desenvolvimento humano como fator estratégico de um progresso sustentável em todo o país. As universidades desempenham em Cabo Verde, como aliás em todo o mundo, um papel fulcral numa estratégia para acelerar o processo de transformação económica cabo-verdiana. Nas suas mais diversas áreas, as universidades ajudarão a formar os recursos humanos essenciais para o desenvolvimento dos clusters de Cabo Verde, da área financeira ao setor do turismo, das tecnologias do mar, das tecnologias de informação e energias renováveis, até à importantíssima agricultura. Promover a colaboração com a diáspora, aproveitando e potenciando os recursos humanos existentes e valorosos nas mais diversas áreas do saber e apostando na internacionalização do conhecimento, são desafios essenciais ao futuro. Criar e desenvolver uma sociedade do conhecimento, articulada com cidadãos competentes, cultos, capazes de competir com os melhores do mundo, é o objetivo do sistema educativo do pré-escolar ao universitário, consolidando assim um sistema integrado de educação, formação, emprego, para responder às necessidades estratégicas do país. Adequar o conteúdo do ensino às exigências dos novos tempos, com especial ênfase nas disciplinas de cariz tecnológico, dotando os jovens e os jovens de competências essenciais a mercados de trabalho tradicionais e emergentes, sem esquecer as preocupações sobre a garantia e controle da qualidade do ensino, garantindo um processo rigoroso de acreditação e avaliação. Direcionar o financiamento do Estado para a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes com maiores dificuldades financeiras e aos estudantes com elevado potencial académico é, num país como Cabo Verde, a afirmação de que a democracia tem o mais essencial, a igualdade das oportunidades. Numa sociedade onde existem algumas pessoas a quem essas oportunidades não foram concedidas, é importante facilitar também os mecanismos de aprendizagem ao longo da vida. A língua que nos une a todos permite desenvolver parcerias entre as universidades e redes de apoio à investigação científica, incentivando o desenvolvimento das competências essenciais para uma agenda de transformação progressiva e duradoura. Aqui fica o convite para mais parcerias e mais redes que possamos estabelecer. Cacá Diegues, um dos mais brilhantes cineastas da língua portuguesa, afirmava que a cultura era a alma do povo. E assim é sem dúvida. Ao falar de cultura de Cabo Verde, há pouco a senhora embaixadora também o fez, imediatamente o nome nos vem à mente e nos enche de saudades da área, obviamente. Ela representa bem, em vida, o potencial extraordinário de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Passando por grandes dificuldades, conhecendo o lado sombrio da pobreza e da exclusão, não deixou de lutar para afirmar o seu enorme talento. Cantora dos pés descalços, granjeou a admiração mundial. Recebeu prémios e condecorações que alguns julgavam absolutamente inatingíveis. No primeiro ano, sem cessar a erva, que nos deixou fisicamente, mas que se mantém como incontornável figura do panorâmico artístico de Cabo Verde, muito ganhará ao país em apostar na sua cultura, não só na sua música, mas nas suas mais variadas vertentes culturais de enorme esplendor. Porque valorizar as várias vertentes da cultura de um povo é, sem dúvida, estimular as suas mais sublimes virtualidades. E termino citando Cesária num dos seus mais belos, pelo menos para mim, refrões. Dizem que o campo se cobriu de verde, a cor mais bela porque é a cor da esperança. E a terra, agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor. Passo a palavra à doutora Ivónia Graça, representante do Ciclo de Público, que é o nosso parceiro da ciência. Bom dia, excelentíssimo professor Dr. António Vasconcelos Carvalho
magnífico vice-reitor da Universidade de Lisboa, excelentíssima doutora Madalena Neves, embaixadora de Cabo Verde em Portugal, excelentíssimo doutor Feliciano Barreiras Duarte, secretário de Estado adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares de Portugal, excelentíssimo doutor Carlos Tavares Pina, presidente da AILC, Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana. Caros convidados e convidadas, tenho o privilégio de, em nome da coordenação do Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Debate, saudar todos os convidados e convidadas na sessão solene de abertura desta conferência intitulada Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Tema atual e pertinente, tendo em conta o panorama atual da crise económica internacional, que também afeta Cabo Verde, dadas as suas especificidades enquanto país arquipelágico e insular. Para aqueles que ainda não conhecem o Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Debate, é um movimento cívico criado em 2009 e constitui um espaço privilegiado de debate aberto, reflexão intelectual e crítica intersubjetiva entre jovens universitários da diáspora cabo-verdiana em Portugal, assumindo-se como um fórum académico de diálogos onde são abordadas questões atenientes à governação política, social, económica e cultural de Cabo Verde, assim como aspectos relacionados com a atualidade política internacional. Sendo que já tivemos o privilégio de ter entre nós várias personalidades cabo-verdianas, tais como o primeiro-ministro de Cabo Verde, o Dr. José Maria Neves, o Dr. Jorge Carlos Fonseca, o bispo Dom Adelino Furtado, o Dr. Aristides Lima, o engenheiro Manuel Inocêncio Souza, o Dr. António Correia Silva, o Dr. Porcino Tolentino, o Dr. Olavo Correia, o Dr. Manuel Faustino, o Dr. João Estevão, o Dr. Filipe Elias Correia Silva, a cantora Celina Pereira, a doutora Fátima Monteiro, o doutor José Cunha, o doutor David Alfaro Almada, a doutora Lígia Fonseca, a doutora Helena Vaz da Silva, a cantora Loura e vários tertulianos que já nos puderam brindar com os seus contributos enquanto facilitadores, tendo em conta as suas respectivas áreas de investigação e interesse. Muitos dos convidados aqui hoje presentes, que no ciclo de tertúlias são habilidades de tertulianos, concordarão comigo que o ciclo de tertúlias trouxe a todos nós um espaço único de participação cívica, onde o debate sobre questões estruturantes relacionadas com a vida social e a conjuntura política cabo-verdiana se faz de forma descomplexada, igualitária e sem censura, o que nos tem permitido crescer enquanto jovens cidadãos e cidadãs, cada vez mais atentos à realidade cabo-verdiana, demonstrando assim que, apesar de sermos jovens e de estarmos longe do nosso querido Cabo Verde, temos sempre uma palavra a dizer. Permitam-me salientar a colaboração que se tem verificado nos últimos meses entre a AILC e o Ciclo de Tertúlias e agradecer de forma muito especial aos dois jovens, Dr. Suzano Costa e Dr. Jailson Querido, que nos últimos meses trabalharam incansavelmente para que este evento se tornasse uma realidade. O mérito é vosso. São parcerias profícuas como estas que nos levam a bom porto, engajando esforços e recursos para juntos marcarmos a diferença em vez de fomentarmos a competitividade associativa e institucional. Dizer em nome da coordenação do Ciclo de Tertúlias que contamos com todos vós nas próximas tertúlias. Passo já à publicidade. Assim, sem mais demoras e porque a febre dos minutos cronometrados por esses lados andam, dou-vos as boas-vindas a esta conferência. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, doutora Vólia Graça. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Feliciano Pereira Duarte, queria reiterar uma vez mais o nosso reconhecimento porque o Dr. Feliciano Pereira Duarte está aqui não só na qualidade de governante, com áreas tão importantes para nós como migrações, a modernização administrativa,
Estado. Portanto, são áreas que interessam não só aos imigrantes, mas também à sociedade portuguesa, não a relação de Portugal com o mundo. Mas também ele está cá como um académico, portanto, um investigador de assuntos relacionados com a migração. Por isso, agradeço por me ter dado. Obrigado. Senhora Embaixadora de Cabo Verde, Senhor Embaixador da Argentina, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Presidente do AICEP, Senhor Presidente da Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana, Senhora Representante do ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, Senhores Oradores dos painéis seguintes, minhas senhoras e meus senhores, em nome do Governo de Portugal, agradeço o convite que me foi feito para poder hoje estar aqui convosco e saúdo, por isso, a Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana pela iniciativa da sua organização, no quadro da visita de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde. Durante mais de 35 anos de relações diplomáticas ininterruptas, Portugal e Cabo Verde e os seus povos podem orgulhar-se de terem estabelecido uma frutuosa amizade e uma parceria de cooperação dinâmica com resultados em distintas áreas de cooperação que beneficiam ambos os países e os seus povos. O diálogo estratégico que tem caracterizado a relação entre os nossos dois países não ignora o riquíssimo património de laços históricos, culturais e humanos que partilham. É, aliás, o objetivo de projetar o nosso presente e, sobretudo, no futuro dos nossos povos, que esses laços se vão solidificando no dia-a-dia, com várias visitas institucionais, mas, acima de tudo, com o aproximar do ponto de vista económico e cultural dos dois povos. Porque o intenso intercâmbio que tem resultado dessa cooperação no domínio das artes e da ciência e também da economia e da política são o testemunho mais presente do sucesso dessas relações diplomáticas. Em Portugal podemos afirmar com toda a satisfação que é em Cabo Verde que o nosso esforço de cooperação internacional tem tido melhores frutos. Na área da imigração, que, como foi referido, é uma das várias tuteladas que tem na presidência do Conselho de Ministros, assume, por exemplo, a especial relevância nessa cooperação internacional o projeto CAMP, que visa preparar os cabo-verdianos para a imigração e que passou para a responsabilidade de Cabo Verde no início deste ano. A sólida estabilidade política, expressa na salutar alternância democrática que Cabo Verde tem vivido, é um verdadeiro exemplo gráfico. O constante respeito pela vontade dos cidadãos nas sucessivas eleições desde 1991 e a pacífica sucessão de governos que se vem operando são o melhor testemunho e exemplo que Cabo Verde pode dar ao continente em que se insere. A prosperidade económica que se vem vivendo, com o aumento do investimento estrangeiro e a grande promoção e o estabelecimento do país enquanto destino turístico de excelência, são também o resultado desse exemplo de maturidade democrática e de tolerância do povo de Cabo Verde. A abertura da economia cabo-verdiana à iniciativa privada e ao investimento externo tornou-se um verdadeiro motor de desenvolvimento do país e também de promoção do bem-estar dos cabo-verdianos. Ao contrário do que tem acontecido em alguns países, em que a prosperidade económica, por vezes, se concentra apenas em elites e não chega a toda a população, em Cabo Verde tem-se verificado uma melhoria sensível das condições de vida dos cidadãos em geral. Por isso, Cabo Verde apresenta um dos índices de desenvolvimento humano mais positivos de toda a África. Aliás, nos últimos anos, o crescimento económico médio, como já aqui foi referido, de quase 6%, tem permitido inclusivamente a sua graduação como país de rendimento médio. Se tivermos em conta que Cabo Verde é um país com recursos naturais limitados, comparando com os seus vizinhos próximos, e com
condições climatéricas nem sempre adequadas, estes números tornam-se bastante mais impressionantes pelo positivo. Também por isso, minhas senhoras e meus senhores, nesta reflexão que nos traz e que nos sugere pensar Cabo Verde e a sua relação com o mundo, não tenho grandes dúvidas em afirmar que na sua relação com a África se situa a primeira responsabilidade externa. Cabo Verde constitui um exemplo para todo o continente africano e deve afirmar-se como tal, sem qualquer tipo de complexos. Deve demonstrar aos seus vizinhos que uma gestão rigorosa e transparente dos recursos, a aposta na preparação das novas gerações do país e a valorização do espaço e recursos nacionais constituem oportunidades de desenvolvimento sustentável que nunca se podem perder. E sendo este quase um dever que se impõe aos cabo-verdianos, trata-se, na verdade, de uma oportunidade de Cabo Verde continuar a crescer aos olhos do mundo. Um mundo que reconhece a sua estabilidade política e económica e que apostará cada vez mais no país e nas suas gentes, que no caso de Cabo Verde sabemos que se espalham pelo mundo fora de uma forma verdadeiramente excepcional. Aliás, a relação de um país com o mundo é em grande medida a relação dos seus habitantes com o mundo. E nesse particular, Cabo Verde, cuja população no exterior é maior que a que vive e trabalha no próprio país, tem uma capacidade de se relacionar com o mundo exterior através da sua diáspora. A presença de uma importante comunidade cabo-verdiana em Portugal e a sua intervenção social e também política é disso exemplo. Não existem dúvidas que os cabo-verdianos em Portugal estão entre os imigrantes mais ativos do nosso país. Trata-se de uma comunidade numerosa, bem preparada e bem integrada. Aliás, a organização desta excelente conferência por uma associação recém-criada é prova disso. E esta vontade e capacidade de intervenção são, sem dúvida, a melhor e mais efetiva forma de relacionamento que Cabo Verde pode ter com o mundo, fazendo de cada cabo-verdiano no estrangeiro um verdadeiro embaixador do seu país e da sua cultura. Por outro lado, a aposta na integração e na formação dos jovens descendentes de cabo-verdianos nos países da diáspora é uma aposta que será seguramente ganha para Cabo Verde no futuro. A valorização das suas competências sociais e profissionais e a subsequente constituição de uma comunidade forte e interventiva trará seguramente vantagens para o país e para os seus cidadãos. A capacidade de integração dos cabo-verdianos, de que somos testemunhas em Portugal e de que eu, enquanto membro do Governo, devo dar testemunho perante todos, é, em simultâneo, a capacidade de relacionamento com o mundo. E, nesse particular, quero, aliás, registrar a intervenção ativa dos representantes da comunidade cabo-verdiana no Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração e o diálogo e o trabalho que tenho mantido com todos eles nas suas mais diversas manifestações de vontade. E nessas manifestações de vontade, manifestadas em vários fóruns, tem ficado patente o profundo conhecimento dos problemas das suas comunidades e a seriedade com que nos fazem chegar as suas preocupações e a solidez das suas sugestões, sempre pela positiva em relação ao seu país e ao seu povo. E nesta especial capacidade de se relacionar com o mundo reside, sem dúvida, a grande vantagem comparativa dos cabo-verdianos e, naturalmente, do cabo-verdiano. O diálogo entre as comunidades cabo-verdianas que estão nos vários países da diáspora representa, por isso, também uma oportunidade importante de desenvolvimento que o país não deve descurar. E, minhas senhoras e meus senhores, amanhã celebramos o nosso Dia Nacional, dia em que comemoramos Portugal, também a nossa diáspora e a nossa identidade, mas, acima de tudo, a língua portuguesa, que partilhamos com Cabo Verde e com outros países e comunidades de língua portuguesa espalhadas pelo mundo fora. É, entre outras invocações, o Dia de Camões, um dos mais importantes da nossa língua comum, que muitas vezes dá um nome. Permitam, por isso, algumas reflexões sobre a lusofonia, na medida em que, seguramente, esta língua de Camões tem um papel na relação de Cabo Verde com o mundo, e muito em particular com o grande mundo lusófono. É, aliás, na língua portuguesa que temos o nosso maior património coletivo e dá-nos um sentimento de pertença a uma comunidade maior, a um mundo que vai para além das nossas fronteiras. Sentimos em casa em Lisboa, na cidade da Praia, em Brasília ou em Dili.
porque não nos unem apenas os vocábulos, mas também o genuíno sentido de pertença a algo que, sem ter fronteiras, também não tem limites. E num tempo em que muitos se unem circunstancialmente sem que nada de objetivo apela a essa unidade, faz sentido, e varia de razão, que os que têm algo de objetivo e de comum, como é o caso dos países de língua portuguesa, possam cada vez mais encontrar espaços de entendimento e de cooperação com os quais certamente sairemos todos a ganhar. Portugal e Cabo Verde partilham, aliás, uma idêntica determinação no fortalecimento da CPLP e uma certeza de que o seu valor estratégico não pode ser subestimado. Face aos desafios que todos temos pela frente, é importante que a CPLP possa ser cada vez mais eficiente, mais forte e apresentar-se mais próxima dos cidadãos e das suas necessidades e aspirações. É fundamental nesse aspecto que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem a sua sede precisamente na cidade da Praia, em Cabo Verde, possa ser habilitado com os meios de que necessita para desempenhar a sua missão, algo que infelizmente nos últimos anos não aconteceu. Porque as potencialidades da língua portuguesa têm sido frequentemente referidas, mas quase nunca aproveitadas. Os números mais recentes apontam para que tenhamos hoje mais de 250 milhões de habitantes dos países lusófonos a falar português pelo mundo fora, seja nos seus países de origem, seja na diáspora. Além disso, os números também nos dizem que o português está entre as línguas europeias com maior expansão, depois do inglês e para par com o castelhano. A potencialidade económica e de desenvolvimento social que resulta destes números é real, mas têm de ser as empresas também a aproveitá-la inteira e genuinamente, procurando investir em países onde há uma maior facilidade de comunicação e, consequentemente, de implantação. Este processo pode ser gerador de oportunidades de emprego e ter um verdadeiro efeito multiplicador do ponto de vista económico. Por isso, o papel dos diferentes Estados-membros da CPLP terá de ser no sentido de facilitar esse investimento e de o potenciar. E Cabo Verde é, nesse aspecto, um excelente exemplo, porque o país tem sabido captar investimento estrangeiro e tem dessa forma conseguido o crescimento do PIB, que já referi, que se traduz em mais emprego e em melhores condições de vida para a sua população em geral. E nestes tempos difíceis para todos, Cabo Verde é um bom exemplo porque a crise, pela sua dimensão internacional, afeta todos e mesmo com contrariedades internacionais, as suas instituições têm estado à altura das suas responsabilidades. Sendo por isso fundamental que os empresários da lusofonia comecem a trabalhar cada vez mais em rede e a cooperar entre si para que possam realizar as potencialidades deste grande espaço e aproveitar os seus recursos e o seu know-how. O Congresso Mundial de Empresários das Comunidades Portuguesas de Lusofonia, que se realizou em março, é naturalmente um bom fórum para que esses contactos se possam estabelecer e para que a lusofonia ganhe a expressão prática que todos reconhecemos como potencial. Por tudo isto, para terminar, meus senhores e minhas senhoras, o Governo de Portugal atribui a maior importância aos laços que nos unem de Cabo Verde. A intensidade do nosso relacionamento bilateral e a importante presença de tantos milhares de cabo-verdianos no nosso país é prova disso. Pela aliança natural e fraternal que nos une, Cabo Verde pode contar com Portugal neste seu relacionamento com o mundo. Muito do futuro da lusofonia passa por termos a coragem de criar também em conjunto novos instrumentos de reforço político e legislativo da lusofonia, como é o caso do Estatuto Jurídico do Cidadão Lusófono, que, aliás, há muitos anos considero urgente ser aprovado e aplicado para servir como instrumento de aproximação entre os nossos povos e como instrumento facilitador da efetiva integração económica no espaço lusófono. Por isso, tenho a certeza que Portugal pode contar com a amizade e com o empenho também de Cabo Verde no relacionamento bilateral e no empenho para os projetos multilaterais lusófonos. E conhecendo como conheço bem os cabo-verdianos, sei que podemos esperar um grande futuro para o vosso país. O vosso sucesso também será o nosso sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.